Vamos agora trazer o Paulo Pousonoff para participar conosco do Jornal da Manhã, segunda edição desta quarta-feira. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Paulo, nós estamos falando aí de chuvas, acredito aí, desde o final do ano passado, Bahia, Minas Gerais, depois também o Centro-Oeste, agora iniciamos São Paulo, falando infelizmente também com muitas mortes aqui na região metropolitana da capital e também no interior do estado, e agora o Rio de Janeiro. Um episódio muito forte aconteceu em 2011 e agora 2022, um novo cenário aí. É aquilo que você disse anteriormente, né? Sempre se fala, são as mudanças climáticas. Sempre chove nessa região. O que aconteceu é que nós tivemos aí 3 anos de regimes aí de chuvas abaixo da média, inclusive por efeitos climáticos, evidentemente aí El Niño, Laninha, sim, que foram fatores decisivos aí em relação ao regime de chuvas. Inclusive no ano passado tivemos aí o ano mais seco em relação a 91 anos, o abastecimento dos reservatórios, e agora, né, Paulo, o regresso da normalidade para o mês de janeiro. Infelizmente aí a cidade não está preparada para receber toda essa água, Paulo. Marcelo, o que me chama a atenção, né, e esse comentário que eu vou fazer aqui, vocês podem aí gravar e de repente exibir daqui a 10 anos. Então vou falar aqui também para os ouvintes e espectadores do ano de 2032, que a verdade é que 10 anos, né, mais de 10 anos se passaram desde aquela tragédia ali em 2011, né, nessa mesma região serrana do Rio, e pouca coisa foi feita de fato, né? A verdade é que a comoção passa, e a gente está vendo isso em tempo real, a comoção também em relação ali às chuvas na Bahia, né, no final do ano passado, Minas Gerais, agora teve também em São Paulo. A comoção é natural isso, até porque as notícias são muito rápidas. A comoção passa e o famoso aí poder público acaba ignorando, né, essas questões todas. Como você disse, aí o sol acaba brilhando durante boa parte do ano e a sociedade, né, desses lugares que já são suscetíveis a esse tipo de tragédia acaba não se mobilizando, não tendo essa antevisão do que provavelmente vai acontecer, se não no verão seguinte, em algum momento, porque esses lugares são realmente suscetíveis a chuvas. O que me chamou a atenção nesse caso também de Petrópolis, né, a quantidade de chuva. Eu acho que daí, eu vi a matéria, né, eu sei que existe esse problema de ocupação desordenada do espaço, principalmente das encostas, mas aí em 6 horas chover o previsto para o mês inteiro, numa região que já é muito úmida, onde chove muito, aí eu acredito que nem a ocupação mais ordenada possível desses espaços, dessas encostas íngremes, que acontecem, né? A gente vê na Europa encostas íngremes ocupadas, ali obviamente que não é por casas débeis, né? São casas muito bem feitas, mas aí eu acho que nem essas casas muito bem feitas são capazes de aguentar uma chuva dessa. Infelizmente, Marcelo, eu queria realmente poder esperar que daqui a 10 anos esse tipo de tragédia não se repetisse, mas o que a gente, sendo bem realista, né, a verdade é que vão anunciar aí fundos, vão anunciar dinheiro para as pessoas, vão anunciar sistemas de alertas, mas essa tragédia deve se repetir, infelizmente. Muito bem, Paulo, nós vamos agora a um intervalo no rádio, mas você vai continuar nos acompanhando no nosso canal do YouTube e também na Panflix, que é a TV de graça na Jovem Pan na internet, então um intervalo apenas no rádio. Paulo, é isso que você falava, né? De fato, aí, como você disse, em 2011, agora 2022, quando há o regresso, é aquela velha história das mudanças climáticas, né, Paulo? Eu sei que você não concorda com isso. Marcelo, eu acho assim que existe essa tendência hoje, né, de a gente colocar a culpa de todas essas tragédias, esses eventos naturais, nessa grande explicação, assim, que serve para absolutamente tudo que são as tais mudanças climáticas, e fala-se em emergências climáticas. A verdade existe, né, um fenômeno conhecido dos cientistas, que é Laninha. Isso altera todo o regime de chuvas aqui na América do Sul. Então, e também tem a ocupação
desses espaços, né? Antes de entrar aqui, eu estava pensando, Petrópolis, por exemplo, é uma cidade que foi ali, era meio que a casa de campo do imperador, né? Durante o Império. Não se tem notícias de grandes tragédias naquela época. Daí alguém vai dizer, porque não tinha mudanças climáticas naquela época. Bem, mas também não havia essa ocupação tão desordenada dos espaços urbanos. Então, a gente tem que ponderar aí. Eu não gosto desse uso das mudanças climáticas como explicação para tudo, mas também eu acho que essa explicação, né, seja o Laninha ou mudanças climáticas, ela não muda um fato, Marcelo, que o ser humano, ele é a espécie que mais se adapta, né, aos ambientes. Então, eu acho que também a gente precisa ter um tempo aí para se adaptar, se realmente são as mudanças climáticas, se a gente realmente está suscetível a eventos naturais mais drásticos. Eu acho que também está na hora aí dessas áreas que são mais suscetíveis começarem a se adaptar a isso, né? Porque é uma realidade que o homem gosta muito de achar que é capaz de controlar a natureza e de alterar a natureza. Até essa discussão que está por trás da discussão sobre emergências climáticas, mas a gente é muito capaz, a gente tem tecnologia também para nos adaptarmos a elas. Sem dúvida, né? Não dá para falar que é uma justificativa. Olha, está acontecendo tudo isso em razão das mudanças climáticas, mas também aconteceu em 2011, como você disse, em anos anteriores. Não dá para servir de uma muleta e a partir daí está explicado então o que está acontecendo. O fato é que há uma pavimentação, né? A área permeável vai cada vez mais sendo tomada, evidentemente. A velocidade da água é muito maior, numa topografia que facilita justamente que a água desça de qualquer forma, e infelizmente nós estamos aí mais uma vez, como disse o Paulo, né, ano após ano, alguns anos um regime de chuvas menor, então nós não temos esse tipo de ocorrência, mas quando há o regresso aí da normalidade das chuvas do verão, que nós sabemos que há muita intensidade mesmo, como ele disse também, essa é uma região que chove demais, uma região serrana também, então infelizmente até agora são 38 mortos, de acordo com a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, e a busca ainda por sobreviventes e também o resgate que está acontecendo. 6 horas de chuvas, de acordo então com a Defesa Civil, o equivalente para todo o mês de fevereiro. Agora, Paulo, nós temos aí, a gente já ouve, o governo federal já garantiu que o presidente Bolsonaro vai já estar na sexta-feira, então já há toda uma preocupação agora de evitar cobrança, então a presença das autoridades nesse momento importante aí nessa região serrana do Rio, Paulo. Simbolicamente, Marcelo, é importante, né? O presidente Jair Bolsonaro demonstrar ali a preocupação, mas realmente um ato simbólico, né? Protocolar e também, não dá para negar, claro, tem esse caráter político. Agora, o que me chama a atenção é essa dependência, né? Como a gente tem essa dependência o tempo todo, culpando, sempre colocando, atribuindo responsabilidade sempre aí ao tal do poder público, às autoridades. Eu acho que isso é algo que foi construído ao longo das últimas décadas, essa ideia de que o poder público, o Estado, o governo, qualquer que seja ele é capaz de controlar e é capaz de acabar com esse tipo de tragédia, né, natural. E, obviamente, a gente sabe que não é isso. O Estado ele não é onipotente, ele tem as suas limitações, não são só limitações financeiras ou aquela história de vontade política, né? Como você bem citou, é uma região serrana, é muito úmida, tem uma topografia suscetível a esse tipo de evento. Então, o que o tal do poder público, o que o Estado é capaz de fazer numa situação dessas é muito, mas muito limitado mesmo. E, Marcelo, eu só queria dar um recado aqui também para os nossos ouvintes e espectadores, né, de Blumenau, porque como a gente aqui comentou já desde o ano passado, sul da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até mesmo, né, São Paulo, que são áreas que normalmente sofrem esse tipo de tragédia, a gente sabe que Blumenau também é uma área ali, o Vale do Itajaí é uma área muito suscetível a esse tipo de tragédia. Então eu espero que as autoridades e a população também fique atenta, que essa temporada aí de chuvas vai até mais ou menos março, né, como
canta lá a música do Tom Jobim, e eu espero que até março a gente não tenha que vir aqui comentar também uma tragédia agora em Blumenau.